Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. A crise do coronavírus e o discurso do presidente contra as medidas sanitárias fez com que parte dos eleitores de Jair Bolsonaro se arrependesse de seu voto. A falta de empatia do líder do executivo com os doentes e a tese de que a Covid-19 seria uma gripezinha foram apontadas como motivos para essa quebra de confiança, segundo pesquisa conduzida por professores da Universidade Federal de São Paulo durante a pandemia. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O levantamento da Unifesp identificou 3 perfis de bolsonaristas: os fiéis, que mantêm um apoio constante ao presidente, os apoiadores críticos e os arrependidos, que se decepcionaram com o presidente e desejam que ele saia do cargo. Esses arrependidos apontam 3 razões para se sentirem assim: desdém por parte de Bolsonaro em relação aos mortos. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa, como foi Não sou coveiro. O estilo agressivo de governar, que criou instabilidade, sobretudo com governadores. Brevemente, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. E a conduta de Bolsonaro em relação aos filhos, Flávio, Eduardo e Carlos. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. A pesquisa da Unifesp foi conduzida por meio de entrevistas em profundidade com 27 pessoas que disseram ter votado em Bolsonaro, que compõem as classes C e D e moram na região metropolitana de São Paulo. Regina, que pediu para não ser identificada, é uma das eleitoras do presidente que se mostra arrependida do voto após seus posicionamentos diante da pandemia. Na época, eu votei principalmente pela alternância de poder, pelo calor das investigações da Lava Jato, e depois comecei a me arrepender, principalmente quando a investigação perdeu a força. E hoje em dia dói assim de arrependimento, principalmente por conta da pandemia, né? Com tudo que está acontecendo, chega a dar vergonha, né? Pelas suas atitudes, pelo como ele está conduzindo, largou tudo na mão dos governadores e dos prefeitos, sem apoio do ministério. Então isso acaba envergonhando, né? E fazendo me arrepender muito por ter votado nele. Eu sabia que não era o melhor candidato, né? Mas votei realmente pela alternância de poder, por não concordar com as coisas que estavam acontecendo na época, com as investigações da Lava Jato. E, no fim, acabou sendo pior. E quem nos conta mais sobre essa pesquisa da Unifesp é o repórter do Estadão, Matheus Lara, que junto com Tomás Conte destrinchou esses dados e conversa agora com Gustavo Lopes. Vamos ouvir. Tudo bem, Matheus? Como vai? Tudo bem, Gustavo. Prazer falar com vocês sobre a matéria. Como é que esses professores fizeram essa pesquisa? Que dados que eles pegaram para poder chegar a essa conclusão? Bom, primeiro que a pesquisa parte aí de um perfil de pessoa muito específico, que são os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, né? E a intenção da pesquisa foi mostrar qual foi o impacto da pandemia do coronavírus, de como o presidente Jair Bolsonaro lidou com essa grande crise que o país enfrenta e como isso impactou na percepção de seus próprios eleitores, né? Então, várias pesquisas estão sendo conduzidas de diferentes formas, né? E muitas delas quantitativas, né? Quer dizer, um levantamento numérico a respeito de porcentagem de apoio, de reprovação, de aprovação. E essa pesquisa especificamente da Unifesp é uma pesquisa qualitativa, quer dizer, é uma amostragem que não é numérica. Então, qual que é a ideia dessa pesquisa? Foi fazer entrevistas em profundidade
com eleitores do presidente Jair Bolsonaro para saber exatamente opiniões e detalhes exatamente do que tem baseado essas opiniões a respeito de como o presidente está conduzindo a crise do coronavírus, né? Quer dizer, uma pesquisa com nuances, digamos assim, que mostra como os bolsonaristas, né, que a gente chama, estão divididos hoje, né? Nos apontamentos dessa pesquisa, Matheus, o que essas pessoas disseram? O que tem incomodado de fato essas pessoas que votaram lá em 2018 em Jair Bolsonaro e que agora fizeram com que elas se arrependessem desse voto? Então, primeiro, é bom a gente destacar que esse levantamento da Unifesp identificou 3 perfis de bolsonaristas. Primeiro são aqueles bolsonaristas fiéis, chamados fiéis, né, que são aqueles que mantêm um apoio constante ao presidente e que conseguem ainda ver com esperança de que ele vai conseguir conduzir o país durante essa pandemia. Os apoiadores críticos, que mantêm o apoio ao presidente, mas não gostam de uma ou outra atitude dele, e aqueles que são os arrependidos, quer dizer, votaram no presidente em 2018, defenderam o presidente até certo ponto e agora pularam no barco, né? Falaram não apoiam mais o presidente e alguns, inclusive, chegam a querer a saída do presidente Jair Bolsonaro do governo. E aí esses arrependidos, eles têm 3 razões principais que eles apontam para se sentirem dessa forma. Primeiro, que são aqueles episódios chamados de desdém, né, por parte do presidente em relação ao número de mortos, né, várias frases que o presidente falou desde que o primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil. Segundo, o estilo agressivo de governar, que acabou criando uma instabilidade, principalmente com os governadores e prefeitos do país, né, principalmente na questão algumas medidas pontuais de combate ao coronavírus, né, por exemplo, o isolamento social, foi um ponto de divergência há algumas semanas aí entre o presidente e governadores. E um outro ponto que esses bolsonaristas arrependidos apontam é a conduta do presidente Bolsonaro em relação aos seus filhos, né? O senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, né? O grupo total que eles pesquisaram, pelo que eu vi, é um grupo pequeno de pessoas, né? Mas o que eles explicam? Que mesmo analisando esse pequeno grupo de pessoas, dá para se tirar uma conclusão de que existe um número muito maior de pessoas que estejam arrependidas? Justamente a questão do número de entrevistados, foram 27 participantes da pesquisa, justamente porque é uma pesquisa qualitativa, como a gente estava mostrando, né? Então não é um levantamento, aqueles conhecidos como surveys, né? Que são as pesquisas de opinião pública, né? Que, enfim, tem pelo menos 1.000 entrevistados, pega uma amostragem. A ideia de o chamado mini grupo focal, né? Que é essa técnica de pesquisa que é utilizada nas pesquisas qualitativas, é justamente entrar em profundidade no tema, né? Quer dizer, nessa pesquisa específica conduzida pela Unifesp, eles selecionaram essas 27 pessoas, todas declaradas votantes no presidente, né? Pessoas que votaram no presidente em 2018, e aí elas foram separadas em grupos de mais ou menos 9 ou 10 pessoas, e entre si elas participavam de uma entrevista em profundidade. E essas pessoas desses grupos menores, elas já se conheciam previamente, quer dizer, existia uma certa empatia entre elas, que é uma técnica utilizada nesse tipo de pesquisa para evitar constrangimentos na hora de responder, ou aquela coisa de um influenciar na resposta do outro por não ter tido uma discussão prévia sobre o assunto. Enfim, é uma técnica de pesquisa que visa mesmo aprofundar mesmo o tema e explorar não só a opinião, o sim ou não das pessoas, né, mas o porquê, como que isso se desdobra, por que você pensa dessa forma, enfim, qual é o impacto disso. São entrevistas em profundidade, né? Só para citar também um outro estudo com um perfil um pouco diferente, que até a gente citou na matéria que foi publicado na edição de segunda-feira do Estadão, que é um levantamento da FGV, com um perfil diferente, que é um perfil quantitativo, né? Nessa pesquisa da FGV, foram 7.000 entrevistados, e ele explorou justamente a relação entre os impactados do coronavírus e a preferência eleitoral dessas pessoas. E os resultados apontaram que a proximidade com alguém que veio a falecer pela Covid, por exemplo, reduz em torno de 20% as chances de um eleitor de direita, que se considera de direita ou de centro-direita,
votar de novo em Bolsonaro. Quer dizer, pesquisas diferentes, mas que de certa forma dialogam no sentido de mostrar que a forma como o presidente está conduzindo o país na pandemia do coronavírus tem afetado os seus próprios eleitores, os seus próprios apoiadores. Em algumas entrevistas que a gente fez para essa matéria, até para destacar, ela foi feita por mim e pelo repórter Tomás Conte. Algumas pessoas que a gente conversou, né, alguns especialistas aí, falam que justamente esse tipo de pesquisa, tanto da Unifesp como a da FGV, mostram que a base do presidente, aquilo que se mostra como uns 30% que ainda apoiam ele, não é 100% fiel. Não é uma base que se sustenta para sempre. Bom, esse é o repórter do Estadão, Matheus Lara, que falou um pouco mais para a gente sobre essa pesquisa da Unifesp, né, que retratou aí os arrependidos de terem votado em Jair Bolsonaro, principalmente depois das ações ou não ações do governo diante da pandemia do coronavírus. Matheus, queria te agradecer, muito obrigado, viu, pela atenção. Obrigado, Gustavo. Em abril, uma pesquisa do Datafolha mostrou que entre eleitores que votaram em Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2018, 17% estavam arrependidos da escolha. Nesse grupo de eleitores arrependidos, cerca de 60% são mulheres. Vale lembrar também que, na última pesquisa de avaliação do governo, realizada em junho, a administração de Jair Bolsonaro era considerada ruim e péssima para 44% dos brasileiros. Afinal, estamos presenciando um momento de distanciamento dos eleitores do presidente que não pertencem ao grupo ideológico? Quais fatores podem afastar de vez apoiadores de Bolsonaro? Converso agora sobre o assunto com o professor e pesquisador de filosofia política da FAAP, Luiz Bueno. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender. Olá, Emanuel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Na visão do senhor, a que se deve mesmo com as dificuldades, mesmo com os arrependidos, a que se deve essa resiliência do presidente Jair Bolsonaro? Emanuel, isso me parece que é um movimento de fundo que já existia então na sociedade brasileira, de uma parte do eleitorado que não se via muito bem representado dentro do quadro político que estava disponível no Brasil. E a gente lembra das manifestações lá de 2013, né? Como elas foram um bom sinalizador disso. Quando elas aconteceram, elas trouxeram à vista de todo mundo discursos, reivindicações que não estavam sendo contemplados, ou pelo menos não estavam sendo percebidos, ou pelo menos as pessoas não viam representadas, né, nas instâncias legislativas especialmente. E esse movimento de fundo ele foi capturado pela campanha de Jair Bolsonaro naquela época, e ele transformou isso então num ativo eleitoral bastante importante, né? E nessa captura ele se identificou, ou conseguiu, né, se fazer identificar com aqueles setores mais radicais, inclusive, né? Então a gente pode perceber essas duas coisas, que há esse segmento do eleitorado brasileiro que achou que poderia encontrar nele um representante, e aqueles segmentos que sempre estiveram ali de fundo, né, que são os segmentos mais radicais, que encontraram também nele um porta-voz, né, assim, do radicalismo de direita, nesses discursos mais agressivos, né, contra as instituições, que foram aparecendo mais recentemente, né? Ele sempre foi alguém que usou esse discurso agressivo, mas mais recentemente ele ficou mais explícito, né? E também temos que ver que ainda resiste no posicionamento do presidente Bolsonaro um discurso que fala a esse eleitorado que pensa em termos de costumes, né? Não é um discurso que fala em termos de alguns valores ditos tradicionais, né? Que essa parcela do eleitorado brasileiro acha que o presidente de alguma maneira defende, né? Então, por exemplo, não é à toa que há segmentos de denominações religiosas que encontram nele um porta-voz, né? Então, você vê uma associação entre insatisfação política, conservadorismo
terrorismo de costumes e discurso religioso, que faz a gente mais ou menos entender essa manutenção desse patamar de apoio que algumas pesquisas identificam, né? Apesar de que há outras que estão indicando que parece que mesmo esse patamar dos 30% já está sofrendo um pouco também com o desgaste causado, especialmente nesse último ano, pelo presidente e o seu entorno ali, né? Se a gente olha para outros presidentes pós-ditadura no Brasil, aqueles que acabaram sofrendo o processo de impeachment, o Collor, a Dilma, havia como pano de fundo e como elemento também acabou se tornando elemento central, né, para um processo de deposição, que era a situação econômica gravíssima. Isso está um pouco endereçado para o presidente Jair Bolsonaro. Pode estar surgindo uma tempestade bastante perigosa para essa sustentabilidade do Bolsonaro, já que essa crise econômica está endereçada e deve ser muito voraz, professor? Esse é um dos pontos que talvez esteja mais preocupando o presidente, porque, primeiro que, assim, o enfoque dele, veja, a pandemia deixou isso muito claro, né? O enfoque dele é o econômico, né? Tanto que ele deu mais importância desde o começo, colocando o ministro Paulo Guedes como sendo, de repente, a ponta de lança, né, de uma flexibilização da economia, de retorno do emprego, de apoio ao empresário, ao pequeno empresário, etc. Mas, assim, tudo que está acontecendo agora, né, com a pandemia e o impacto e o custo que isso vai ter para o Brasil, coloca um risco enorme de que esse resto de discurso, né, que o presidente tem, que se apoia na economia, pode simplesmente vir abaixo. Veja que, com essa aprovação que houve aí do novo marco, né, do saneamento básico, já vimos, né, assim, as figuras públicas dizendo, olha, isso vai significar agora uma grande reação da nossa economia. Pode acontecer alguma reação, mas será que ela vai ser suficiente para dar conta do custo que nós estamos agora acumulando, né, de todos os gastos que estão sendo feitos agora para prevenir impactos maiores da conta da pandemia, tanto no campo sanitário quanto o apoio financeiro à empresa, pessoas que estão desempregadas, etc. Essa conta vai ter que ser paga. É preciso saber, então, se a reação que pode vir no mercado por conta, né, por exemplo, da notícia, porque materialmente vai demorar para isso, por exemplo, essa nova regulamentação criar resultados, né? Até começar os empreendimentos, começar a vir investimento, isso demora. Então, assim, eu acho que o segundo semestre agora, o início, né, do segundo semestre, vai ser importantíssimo para saber se o presidente se mantém viável, né? Se a base de apoio dele, à medida que a economia vai se corroendo, né, as bases econômicas vão se corroendo, a renda vai se corroendo, o emprego não reage, né, as pequenas empresas não são recriadas com a rapidez que seria necessário. É muito provável que essa base ela diminua ainda, ela sofra corrosão. A gente está falando de probabilidade, né, porque tem um núcleo duro ideológico que talvez até a isso resista, mas ele pode ser muito menor do que esses 30% de que as pesquisas indicam o tempo todo, né? Professor, para a gente concluir, o fenômeno Bolsonaro, desde a sua eleição e agora no governo como presidente, apesar de ter muitos aspectos inéditos que estamos ainda digerindo e entendendo nessa dinâmica da democracia brasileira, há um fator, um aspecto que se mantém e é histórico no Brasil, que é o culto à personalidade. A gente continua, quando digo a gente, né, a sociedade brasileira continua elegendo os salvadores da pátria, mesmo que haja amplas defesas às instituições e que elas estejam mais fortalecidas, mas esse vínculo quase afetivo é o que tem traçado a nossa história democrática nos últimos tempos, professor? Eu lembro que nós falamos bastante disso, né, na época das eleições e eu comentava que o eleitor brasileiro ele ainda tem um comportamento que eu chamo de personalista, né, que é exatamente isso que você está descrevendo, Manuel, que ainda é um apego a figuras. E veja como é interessante, se você comparar as duas figuras mais importantes, né, dos últimos 12, 16 anos, são exatamente duas figuras carismáticas, né, de maneiras diferentes, mas que mostram que o nosso eleitor ainda dá muito valor a isso, que é a figura do ex-presidente Lula e agora a figura de Jair Bolsonaro. O eleitor brasileiro não é só brasileiro, né? Assim, a gente percebe isso
em outros lugares também. Mas para falar do nosso quintal aqui, né, nós podemos perceber ainda, esse é um comportamento ainda típico, né, do eleitor brasileiro. Ele é muito movido por essa paixão, por alguém que tenha um discurso, assim, alguém no sentido pessoal mesmo, um indivíduo que tenha um discurso que fala esse sentimento de uma necessidade de salvação, de solução imediata, alguém que nos represente, né? Talvez, assim, a gente possa esperar que essa geração que surgiu nesse novo momento, né, que há uma politização muito maior da população brasileira, né? Assim, eu ouvi um colega da academia falando esses dias que se a gente não sabe mais qual é a escalação da seleção brasileira, né, de futebol, mas nós podemos dar a escalação do STF, né? Nós podemos dizer quais são os 11 nomes que estão lá ocupando essas cadeiras. Isso é uma coisa impressionante mesmo, né? Mas é claro que isso é um período que nós estamos vendo de transição entre um desinteresse massivo pela política e um interesse e uma participação crescente da população, né? Mas isso não foi ainda suficiente para diminuir esse apego sentimental que o brasileiro tem de figuras carismáticas, de figuras importantes. Então, para mim, a eleição do Jair Bolsonaro ainda é prova disso e o apego à figura dele ainda é prova disso. Mas talvez nós estejamos aí num período, né, assim, de transformação gradual e lenta, né, desse perfil do eleitorado brasileiro. À medida que a informação vai chegando, à medida que as pessoas sentem que realmente a atividade, a ação do governante tem um impacto positivo, mas também muito negativo na vida das pessoas individualmente, né? Talvez essa percepção com o tempo vá mudando também, né? Muito bem, ouvimos o professor e pesquisador de filosofia política da FAAP, Luiz Bueno, aqui em nosso programa. Obrigado, viu, professor? Foi um grande prazer, Emanuel, mais uma vez falar com vocês e todos os seus ouvintes. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Júlia Corá e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para mandar o seu comentário ou sugestão, nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.